chegou o momento de você tirar suas dúvidas sobre saúde. É o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. E conosco aqui o ortopedista do Hospital Fornecedores de Cana, Fábio Chiarelli. Boa noite. Fábio, prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, sempre uma honra aqui. Obrigado por me convidar. Muito obrigado. Olha, você pode participar ao vivo, 2534-1234, já pode ligar participando ao vivo conosco aqui, tirando suas dúvidas. É o nosso quadro Saúde Agora, que há 5 anos traz a informação para a população de Piracicaba e região. Bom, Fábio, o ortopedista, né, ele ultimamente parece que tem trabalhado mais, é isso mesmo? As pessoas acabam tendo mais problemas aí de dores, de articulações. Isso é um fato ou não? Sempre teve, só que agora as pessoas estão procurando mais os médicos. Sempre teve, assim, a gente percebe, além de acidentes de moto, muito veículo e até a prática de atividade física também, né? Então, e assim, eu acho que sempre aconteceu, mas agora a gente tem condições maiores, mais tecnologia para tratar esses doentes e talvez agora eles estejam procurando mais o profissional. Aham. Você falou da tecnologia, né? Como avançou, né? A gente vê a questão da medicina, até o próprio hospital, né? O nosso Hospital Fornecedores de Cana, com toda a tecnologia, o que há de mais moderno, vem para a cidade de Piracicaba. Muitos métodos nascem aqui, né? E acaba ganhando o Brasil, ganhando o mundo. A tecnologia, ela está crescendo. Com isso, está facilitando até mesmo a recuperação. Eu me lembro quando eu quebrei o braço, né? E aquele gesso que eu coloquei, engessou até aqui, assim. Só não engessou a orelha porque acho que acabou. Mas era um gesso que descia inteiro aqui. E a gente vê que hoje é bem menor e tem outros tipos de artefatos aí para sanar a dor e o problema, né? Com certeza, não só desde a parte de diagnóstico, né? Graças a Deus o Hospital da Cana está bem servido, agora com aparelhos novos de ressonância e tudo, então permite um diagnóstico preciso, né? Uhum. E até o uso, né, de tratamento como órteses mais especializadas, menos pesadas, menos desconfortáveis, né? Isso daí com certeza está cada dia melhorando mais, né? Uhum. E a gente tenta sempre aproveitar e utilizar isso para os nossos pacientes, né? Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. Você pode participar através do WhatsApp 019-99141-1048. Tem pergunta chegando com a Maria. Você pode participar também através do telefone 2534-1234. Hoje conosco aqui, Fábio Chiarelli, ortopedista do Hospital Fornecedores de Cana. Tem telefone? Vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite, Nath. Boa noite. Quem está falando? Eu não queria me identificar. Não tem problema, fique à vontade. Pois não. Queria falar com o doutor. Pois não. Que tem um exame, eu queria saber o que seria cintografia óssea. O senhor compreendeu? Cintilografia óssea, pois né? É. Eu acho que ele quis isso, dizer, isso. Né? A cintilografia óssea é um exame assim, usado na parte da medicina nuclear, né? Ele é um exame que pode ser usado para várias finalidades, né? Existe a cintilografia óssea trifásica, ela pode diferenciar e auxiliar no diagnóstico, então é uma das armas que a gente tem, né? Quando você quer, às vezes, pesquisar, por exemplo, no caso de soltura de implantes, uma soltura de um paciente que tem uma prótese de joelho, se essa causa está relacionada a um processo infeccioso, ou um processo asséptico sem infecção. Então, a cintilografia óssea é mais uma das armas que a gente tem para utilizar para fazer um diagnóstico diferencial, que a gente fala, que é tentar descobrir o que o nosso paciente tem, né? Ele é um exame não muito específico, né? Ele até, eu não sei exatamente em termos, a gente fala sempre em termos de porcentagem, especificidade, né? E sensibilidade. Então, ele não é muito específico, ele vai mostrar e fazer talvez até um diagnóstico de exclusão, né, de algumas outras doenças do que falar exatamente o que tem, né? Mas é uma das armas muito utilizadas, sim, dependendo do caso, pode ser utilizada com uma boa utilidade. Fábio, a especialidade, né, algumas especialidades, eu sei que você é a especialidade maior, é a questão do joelho. Né? Tem um fato, né, que queria que você comentasse, a gente ouviu falar muito de joelho com o fenômeno Ronaldo. Naquela época, porque o Ronaldo ele se recuperou muito rápido, e o que aconteceu com ele, daí as pessoas voltaram a olhar por conta disso. O que aconteceu com o Ronaldo, de fato, foi algo assim fenomenal, assim, a recuperação dele e tudo mais? O Ronaldo, para mim, ele acho que sofreu 3 cirurgias, se não me engano, não lembro exatamente. E a última delas, acho que foi uma ruptura do tendão patelar. Então, assim, é uma pessoa assim, que eu achava, como ortopedista, que ia ser bem difícil ele voltar a atuar em alto nível igual ele conseguiu, né?
Então eu, como gosto de esporte, sou ortopedista, acompanhei uma parte da trajetória dele e me surpreendi na época, né? Então foi uma lesão grave que ele teve, foi bem sucedida, lógico, né? Foi uma cirurgia bem sucedida. E a vontade dele era muito grande de se recuperar. Né? Se recuperar, voltar a jogar? Isso daí é muito... Né? O paciente tem que querer melhorar, tem que querer fazer o pós-operatório. Eu costumo dizer que a cirurgia ela é 50%. Os outros 50% é a vontade de você fazer o pós-operatório, que é fisioterapia. Importante como a operação, né? É tão importante quanto ou até mais do que a operação. Né? Então ele, assim... na época me surpreendeu e é um bom exemplo disso, né? De lá para cá a gente vem acompanhado, né? A gente acompanha aí a questão dos esportes, as lesões, né? As recuperações. Claro que evoluiu bastante a questão da medicina e se tratando da recuperação de joelhos. Agora, quais são os problemas, Fabio, que mais acometem as pessoas ligados ao joelho? Fala assim, olha, isso é comum acontecer. Se você tiver uma pergunta, você pode participar, viu? Estamos falando agora sobre o joelho, você pode ligar e perguntar também. Mas quais são as doenças, os problemas que mais acometem assim, as pessoas em relação, no caso, ao joelho? O joelho é uma das partes do corpo assim, que tem muita queixa, uma das talvez articulações que tenha mais dores seja a articulação do joelho. Né? Ela é a maior articulação do corpo, né? Então, e é uma articulação de carga, como a gente fala. Né? Então, assim como o quadril, o pé, o joelho também sofre a carga, diferente dos membros superiores. Né? Então, é muito comum dor, seja por sobrecarga, o paciente às vezes... ou sobrepeso, fora os traumas, né, que podem causar qualquer tipo de lesão por trauma, né? Pode ser por obesidade. A obesidade está aumentando muito hoje na população pelo sedentarismo, tudo. Sim. Então também pode causar dor nessas articulações de carga, o joelho é uma delas, né? E aí a gente entra em vários tipos de lesões de menisco, de cartilagem, são muito comuns, né? Artrose, né? Todas elas têm pode ter um retardo na doença, no problema, uma recuperação? Geralmente é muito importante a prevenção, né? Você fazer uma atividade física regular, manter o seu corpo em forma, né? Fazer um reequilíbrio muscular da sua musculatura dos membros inferiores, um alongamento adequado, ter bastante elasticidade da musculatura, né? E fazer um trabalho preventivo, né? E é sempre melhor prevenir do que remediar, né? O velho ditado. Sim, sem dúvida. Então, mas existem muitos tratamentos também, uma vez que você já entrou num quadro de alguma patologia, aí você busca uma ajuda de um profissional para resolver o problema, né? Perfeito. Estamos ao vivo aqui, tem pergunta chegando pelo telefone e tem pergunta com o WhatsApp da Maria. Vai lá, Maria. Na verdade, doutor, é um comentário, viu, Neto? Você comentou lá dos sapatos, né? Foi. Você falou que tinha medo do menino lá que usava o sapato do pé chato. Sim. Aquele sapato, quem não lembra disso, né, gente? Quem tem 40 anos aí vai lembrar, que é aquela botinha preta. Aquela botinha era por conta do pé chato, é isso? Você usava? Antigamente usava-se muito mais, né? Aquelas botinhas, né? Que até era, hoje seria bullying, né? A palavra, na época, às vezes as pessoas sofriam. Verdade. Então, hoje em dia você sabe que, assim, o pé chato, que é pé plano, que a gente fala, né? O termo científico, ele muitas vezes na infância, né? Se a criança é assintomática, você só acompanha, né? E geralmente em torno dos 5, 7 anos de idade, ele pode vir a formar aquela curvatura do pé. Normalmente, sozinho, com o desenvolvimento das estruturas do pé. Né? E algumas pessoas persistem com aquele pé chato, né? E na adolescência, até a vida, mas são assintomáticos também. A gente sabe que daí você não precisa, podem praticar esportes, tudo. Não gera nenhum problema para o joelho, então? Existem aqueles casos mais graves que necessitam e que vão se beneficiar de uma cirurgia, de algum tratamento. Sim. Tá? Mas é muito comum, às vezes os pais levam no consultório preocupados, tal, e às vezes a gente só orienta e acompanha, né? E mais tranquiliza do que já passa aquelas botinhas, às vezes, muito traumatizantes. Muito traumatizantes, né? Isso aí sofria. Ele mandou uma foto, mas você acha que é outra coisa. Na verdade, ele está comentando aqui que diz que o sapato chamava sapatos Vulcabras. Eu acho que era o fabricante, né? Tem várias. E aí, doutor, ele diz aqui, ó, ele manda uma foto do sapato dele e diz que meus saltos gastam pelo lado de fora. Dá pra ver bem aqui, né? Do seu José tá mais gasto pelo lado de fora, é verdade. É uma pisada errada aí, né, doutor?
Então aí a gente está entrando em tipos de pisada, né? Tipo, esse aqui seria, por exemplo, o contrário do pé chato que a gente estava falando, que ele geralmente pisa mais para o lado de dentro. Lado de dentro, né? Correto. Então aí seria existem basicamente 3 tipos de pisada, né? A supinada, a pronada e a neutra, né? Esse pé aqui que gasta mais o lado de fora seria a supinada, né? Que ele pisa mais para o lado de fora, né? E o caso do pé chato, geralmente ele pisa mais para o lado de dentro, né? Então provavelmente gastaria mais o lado de dentro. E existe a grande porcentagem da população que é a pisada neutra, que seria o mais equilibrado para o seu membro inferior, né? Como que, para corrigir, é através de operação ou dá para corrigir através de uma palmilha? Então, hoje em dia, né, com a tecnologia, tem muitas marcas de tênis que se especializaram nisso. Você vai, de repente, numa loja, eles falam assim, qual a sua pisada? Você tem tênis específico para pisada pronada, para pisada supinada, para pisada neutra. E aí, dependendo, por exemplo, da sua pisada, vai ter um sistema de amortecedor. Essa figurinha aqui dá para mostrar bem. Ó. Certo. A pisada pronada, geralmente você pisa com a parte do calcanhar, na fase da marcha. Aí você apoia o médio pé, né, o meio do pé, e desprende o pé pelo antepé. Na pronada você tem a carga maior na região do primeiro dedo, do dedão, que a gente chama de hálux. Correto. Né? Então, e o tornozelo, ele acaba desabando um pouco para medial, né? Indo para fora. Daí pode ter algumas patologias associadas a isso, barra óssea, insuficiência de um tendão que chama tibial posterior. Aí, muitas vezes, em casos mais graves, você tem que pesquisar, não só o calçado vai consertar, e você tiver uma pisada pronada, um valgo muito grande do pé, que a gente fala que é o pé plano, às vezes você tem que tratar. Correto. O neutro, que seria o pé mais equilibrado, né, que ele apoia basicamente com uma boa distribuição de cargas, né, e aí você geralmente não tem muito problema. Aqui você vê o esqueminha aqui, ó, quando ele pisa, a carga passa pela parte interna. Passa pela parte, dá para aproximar? Legal, ó, dá para ver bem aqui, né? Ó. Aqui dá para ver bem. Isso aqui você pode fazer na sua casa, você põe um jornal molhado, molha o seu pé, pisa num jornal e você vê a marca que vai formar, né? Correto. Então é um dá para fazer simples. o teste simples, né? E dá para perceber. Dá para você fazer qual tipo de pisada você tem, um teste simples, caseiro, né? Ou o próprio, né? Ver onde seu sapato está gastando mais, é outra dica que dá para você ver. Sim. É lógico que existe um teste específico, né, que é a baropodometria, que você vai num laboratório, você pisa numa plataforma de sensores de pressão, isso daí seria o mais indicado para você. Se você quiser saber realmente, você procura um profissional e faz o teste. Né? Mas às vezes nem todos têm disponibilidade, você pode fazer esses testes caseiros. E aqui é onde você pisa mais com a parte do calcanhar, a carga passa mais pela parte lateral do pé. Que é nessa ponta aqui, olha só. Né? Aí você vai ter muita carga aqui na região do dedinho do pé. Né? Então isso daqui, se for muito acentuado, de repente você vai começar a correr, você pode desenvolver uma fratura por estresse do quinto metatarso, você pode ter alguns problemas. Olha só. Então esses tênis, geralmente, a pisada supinada, tem um sistema de amortecimento maior na face lateral, onde passa maior carga. Né? Ele acaba acertando a pisada, no caso. Ele acaba distribuindo através do sistema de amortecimento do tênis a carga maior e irregular que naturalmente seria na face lateral do pé. Né? Perfeito. Então é mais ou menos isso. Né? Existem várias causas, não só o pé, né? A gente tem que lembrar que o joelho também tem um joelho varo, que é aquele joelho para fora. Né? Para fora? Isso é uma formação. Isso daí também tem a ver com o tipo de pisada, pode ter uma pisada mais supinada, ou um joelho valgo, o contrário, aquele que é para dentro. Que é para dentro. Né? Então, desde o quadril, né, tem que avaliar o eixo da perna da pessoa, né, às vezes disfunção da musculatura glútea. Né? Então, e a correção disso, doutor, ela é feita através de uma... como se fosse uma fisioterapia, uma reeducação corporal? Uma reeducação, geralmente você tenta fazer um reequilíbrio muscular de todo o membro inferior, né? Às vezes você lança a mão de artifícios de palmilhas para corrigir a pisada, né? Então às vezes você tem um aumento de carga em determinada região do pé, aí você começa a ter calo, começa a ter bolha, começa a ter algum problema já na parte da pele, né? Então isso aí você às vezes corrige com uma palmilha que vai lá e tira a carga daquela região que está sofrendo mais. Então tudo depende, cada caso é um, né? Aí, muitas vezes você tem que procurar um profissional, um ortopedista, para fazer toda essa avaliação correta, do membro inferior inteiro. Às vezes o problema não está lá no pé, está lá em cima, né? No quadril, no joelho. Então é muito importante essa pisada, e se tiver dor, aí sim procurar o auxílio, né, de algum profissional.
Olha, estamos ao vivo no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. Você pode fazer sua pergunta, né? O doutor Fábio está ao vivo aqui, ortopedista. Tem alguma dúvida? Está com dúvidas aí? 2534-1234. O Fábio conversa conosco ao vivo aqui, tirando as suas dúvidas. Ortopedista, daqui a pouco vamos falar sobre o joelho. Tem um joelho que você perde a força. Isso acontecia comigo quando eu tinha por volta de 16, 17 anos. Né? Não fui ao médico, também passou, mas eu vou querer saber por que acontecia isso. Você está andando, você perde a força no joelho e o corpo cai assim. Daqui a pouquinho o Fábio vai responder isso para nós. Tem telefone? Alô, boa noite. Boa noite, né? Boa noite, quem está falando? É a Lourdes. A Miriam? Lourdes? Oi, Lourdes, tudo bem? Tudo. Neto, eu queria saber com o doutor que domingo eu caí. E eu bati a costela bem embaixo do seio. E eu tirei raio-x e trincou. O médico deu só uma injeção para mim, não deu mais nada. Eu queria saber se tem que fazer alguma coisa. Pois não. Lourdes, né? Lourdes caiu e bateu, quebrou costela, né? Foi isso que ela falou. Costela, eu costumo dizer que assim, é uma coisa que geralmente dói e dói bastante tempo, né? E eu costumo até brincar com os meus pacientes que só dói quando respira. Quer dizer, o tempo então, assim, todo, né? Você não dá para falar para ela parar de respirar, porque a costela ela é como um arcabouço para os nossos pulmões. Ela tem um movimento, ela se expande. Então você tem dor quando respira fundo, quando tosse, né? E ela às vezes vai ter dor mais de meses, né? O que ela tem que ficar assim, né? Os sinais de alerta que tem que tomar cuidado seria se afetou o pulmão, né? Então às vezes ela já passou no médico, provavelmente já foi avaliada, né? Então o perigo da fratura de costela geralmente é quando você tem falta de ar ou você começa a cuspir sangue, alguma coisa de parte pulmonar. A fratura em si, ela vai incomodar um tempo prolongado. Eu costumo falar que é meio que normal, entre aspas, ter dor. Pô, mas estou com dor, falou. Infelizmente dói. Não tem jeito. Tem alguns pacientes que se sentem melhor com algumas cintas elásticas, né? E fazem uma pressão. Tem outros que não se adaptam, que usa, depois tira. Então, assim, uma coisa que a gente sempre tenta, às vezes, é o elástico e medicamento, né? Analgésicos, né? Medicamento para dor e repouso, né? Não para carregar peso, né? Postura, né? Ficar sempre com a coluna reta. E, assim, infelizmente, fratura de costela tem que ter um pouco de paciência, né? Tirando esses sinais de alerta, é uma condição que dói algum tempo e depois melhora. Só que o tempo geralmente é um tempo um pouquinho chato. Porque a qualquer movimento você está movimentando ela. Como o senhor falou, respirou, ela está abrindo ali, está acompanhando o pulmão. Ela expande, o pulmão expandir e aí dói, daí você fica, né, desconfortável. Infelizmente você vai deitar de lado, mexer, carregar algum peso. Ela é uma dor meio... Não é igual um braço, igual você quebrou, que você imobilizou. Você fica imobilizado. A costela você não pode imobilizar, não se opera geralmente. Então, a não ser que... Se for um nível só, uma costela, né? Geralmente é só conservador. Só aguardar, mesmo, sentir a dor, que ele vai ter que conviver com a dor mesmo, não tem jeito. De repouso e tomar medicação para dor. Né? 2534-1234, o telefone está tocando. Estamos aqui com o Dr. Fábio, do Hospital Fornecedores de Cana. O Dr. Fábio, que é ortopedista. Estamos falando sobre problemas no joelho, a pisada, os pés e outros problemas que você queira tirar alguma dúvida. Pode ligar para nós, 2534-1234. Diga, Maria. Olha, doutor, tem uma pergunta aqui do Simão. Ele está dizendo que ele sentiu uma fisgada, uma agulhada na altura da coxa, mais próximo à virilha, assim. E ele pergunta se isso é devido ficar em pé o dia todo ou se pode ser alguma coisa mais grave, ele quer saber. Claro. Então, a fisgada na região da virilha aqui, a gente tem a musculatura do adutor, né? Se ele não teve nenhum trauma, né? Ou se foi decorrência de alguma atividade física, né? A gente tem que sempre excluir tendinite do adutor, alguma lesão do adutor, tem que avaliar se ficou algum roxo, algum hematoma, alguma área. O ideal seria ele procurar um médico, passar por um exame físico detalhado e palpar o tendão do adutor, ver se tem hematoma, edema, uma disfunção do músculo adutor, se está com alguma... Né, existem alguns testes físicos, você testa o adutor, né?
E geralmente a musculatura da virilha aqui seria o tendão do adutor. Agora, é lógico, existem algumas coisas na virilha aqui de outras áreas não ortopédicas, né? Você tem que excluir, às vezes, se tiver algum abaulamento na região inguinal, uma hérnia inguinal, né? Pode ser uma coisa que causa dor também. Então, a melhor coisa seria ele passar por um exame físico, se ele está incomodado com isso, procurar um profissional, né? 2534-1234, você pode mandar sua pergunta, fazê-la também através do telefone ou pelo WhatsApp 019-99141-1048. Tirar uma dúvida minha agora aqui, doutor, eu estava falando aqui, o senhor escutou eu falando, a questão de você perder a força no joelho. Na minha, acho que pós-adolescência, assim, era muito comum eu estar assim em pé nessa posição e de repente eu perdi a força no joelho. A sensação... a primeira sensação que ele ia dobrar o inverso, assim, ele ia para trás. Depois eu perdi a força. E acontecia, durante os 2 anos isso aconteceu, depois foi parando, nunca mais eu tive. O que se trata isso? Por que a gente perde a força no joelho? Então, assim, é difícil ter alguma patologia do joelho, assim, que você perde a força. Às vezes você pode ter alguma lesão de menisco que dá aquela, a gente chama de dar uma beliscada no menisco, né? Se você tiver uma lesãozinha de menisco, você dá aquela fisgada na lesão e você dá uma falseada. Uma falseada, exatamente. Uma parada. Ou você pode ter alguma lesão de ligamento, que o joelho dá uma falseada, dá aquela falseio que a gente fala, uma instabilidade, né? E assim, se for uma dor irradiada da coluna para o joelho, você às vezes tem perda de força na perna por conta da dor. Coluna, olha só, né? Puxa vida. Então aí na época teria que te examinar e ver qual que era o seu problema. Qual era o motivo, né? Aí, a causa. Pode ser desde a coluna até para patologias, doenças próprias do joelho. Do joelho mesmo, né? Tem várias coisas que a gente tem que pensar. Tem pergunta com a Maria. Diga, Maria. Sim, doutora. A pergunta agora é da dona Sueli, lá do Bairro Alto. Ela está dizendo aqui que ela vai operar e vai colocar prótese no joelho. Ela quer saber quanto tempo pode demorar essa recuperação. Tá. A prótese do joelho é uma cirurgia que a gente costuma dizer que é de grande porte, né? É indicada geralmente para casos de desgaste, né? Que a gente fala artrose, né? O que é colocado como prótese? A própria... É um metal mesmo, existem no vários lugar tipos. É uma cirurgia agressiva, né? Você vai abrir o joelho, né? Separar, cortar osso, então você vai tirar toda aquela cartilagem que está doente, né? E implantar um joelho de metal mesmo. Correto. E aí você tem, lógico, né, os componentes do fêmur, da tíbia e o polietileno, que é tipo um plástico que fica entre os dois, que faz o papel faz a função de do menisco ali, né, de coaptar os componentes metálicos, né. E a recuperação varia de indivíduo para indivíduo, né. Tem gente que a gente opera e consegue dar alta em 2 dias, né, já sai andando e não tem muita dor. Tem gente que às vezes perde mais sangue ou tem algum problema de coração, tem que se recuperar, vai para UTI. Então a gente sempre orienta os pacientes, né, que para colocar uma prótese no joelho tem que estar com uma dor acentuada, comprometendo, já tem que ter tentado pelo menos 6 meses de tratamento conservador, né, para você não correr o risco de uma cirurgia desse porte, né. E a recuperação, assim, varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que não tem muita dor. Em geral, o pós-operatório ele é doloroso, né? Porque é uma cirurgia, que traumatiza um pouco, mas a dor geralmente vai melhorando depois. E o paciente, quando bem indicada, é uma cirurgia que melhora muito a dor do paciente. E, consequentemente, a vida do paciente. E a vida e a qualidade de vida, né? Então, assim, a prótese ela tem que ser muito bem indicada, né? Aquele paciente que já tentou tratamento conservador, que já fez uma fisioterapia, tomou um remédio, tentou perder peso, e tem uma artrose acentuada que não está melhorando, entendeu? Aí você indica, orienta ele, vai doer um pouco no começo, depois a sua dor vai melhorar. E geralmente, depois de alguns tempos, meses, fisioterapia no pós-operatório, aquilo que a gente conversou de pós-operatório bem feito, né? Aí a pessoa realmente, depois eu costumo perguntar, em relação a antes da cirurgia, sua dor melhorou? Correto. Ah, doutor, melhorou. Então, assim, se bem indicado, é muito legal fazer uma prótese de joelho, tá? Mas é sempre a questão da indicação, né? Cada caso é um, né? Tem que ser avaliado, né? Tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Ivone. Oi, Ivone, tudo bem? Qual o seu bairro? Jardim Primavera. Jardim Primavera, pois não, Ivone, pode fazer sua pergunta. Eu tenho uma dor nos pés, né? Eu queria perguntar para o doutor
E os meus dedos do pé tudo enformigado, né? E o posto falou que eu tenho neuropatia diabética, só que eu não consigo dormir se eu não tomar remédio. Eu queria saber o que é isso. Faz tempo que eu tô assim. Neuropatia diabética é uma patologia que assim, é uma das áreas que o diabetes age no corpo, né? Então o diabetes a gente sabe que é um dos maus da área da saúde, né? Que tem que ser combatido, até na questão que a gente está falando de atividade física, é importante para ajudar no controle. E ela acaba atacando, vamos dizer, vários órgãos, né? Um deles é os nervos, são os nervos, né? Então, ela acaba comprometendo a microcirculação, né? E acaba tendo, às vezes, por exemplo, essas neuropatias periféricas, que é o caso dela, né? Que geralmente acometem a mão, os pés, fica meio dormente, tem dor, não tem sensibilidade. Então, isso pode levar ao pé diabético, que a gente fala, né? O pé diabético seria aquela condição que o diabetes está acentuado, teve a neuropatia periférica, né, do diabetes, e muitas vezes pela falta de sensibilidade, o que você tem que orientar, esqueci o nome agora da nossa telespectadora. Elizabeth, né? Elizabeth. É isso? Ou não? O nome, esquecemos o nome. Esquecemos. Ivone. Elizabeth Ivone. Então, o que a dona Ivone, que eu tentaria orientar ela, seria... A gente sempre fala para tomar os cuidados diários com o pé, porque como é um pé mais insensível, não tem tem aquele formigamento, não tem aquele reflexo de dor, por exemplo, você pisar numa pedra ou de você, às vezes, pisar num asfalto quente. Então é um pé predisposto à lesão, porque não tem a defesa. Não tem a sensibilidade a dor é uma defesa. Quando você tem dor, você recua o pé. Correto. Então, assim, o pé diabético é um pé insensível, ele não tem muita sensibilidade e isso pode levar a ferimentos. E muitas vezes esses ferimentos não cicatrizam por conta do diabetes que atrapalha a cicatrização. Correto. Então, infelizmente, é uma complicação grave. Pés diabéticos às vezes evoluem até com cirurgias, né, traumatizantes, amputação. Então, nessa fase que está só já, né, com a parestesia, tem que tomar cuidado todo dia no banho, examinar o seu pé, dona Ivone, lavar bem, ver entre os dedos, ver se não tem nenhuma feridinha, entendeu? E passar por um profissional, seja ele um ortopedista especialista em pé e tornozelo ou um cirurgião vascular também, fora o endocrinologista para tratar a questão de base, que é o diabetes. Né? Tá certo. 25 34 1234 pode participar ao vivo conosco. Hoje aqui estamos recebendo uma aula, né? O Dr. Fábio está aqui explicando tudo certinho, dando orientação para todos nós, né? Cuidado com a saúde. E chegou pergunta com a Maria pelo WhatsApp, né, Maria? É sim, doutor. Agora é do seu Bacarelli a pergunta. Ele diz que ele sente muita dor e adormecido nas pernas quando ele caminha. Diz que é tanto, doutor, que ele tem que até que parar para poder melhorar. Ele gostaria de saber o que pode ser isso. Então, é isso que a gente chama de quando anda, dói, para, melhora, né? Isso daí pode ser uma claudicação intermitente, que a gente fala, quando aí foge um pouco, das vezes, da patologia ortopédica, né, que é a minha área. Provavelmente, você tem que excluir, né, por essa história resumida, né? É lógico, teria que examinar, palpar, ver pulsos periféricos, mas... a gente tem sempre que excluir alguma patologia, uma doença vascular, né? Então eu sugeriria procurar um cirurgião vascular para ver, porque muitas vezes quando você anda, né, o sangue ele vai para a musculatura e consome, né, a energia para você poder fazer a atividade física, né? E se o sangue não chega direito no músculo, você dá aquela parada, o músculo relaxa, né? Simplificadamente explicando, né? Seria mais ou menos isso. Então, uma doença arterial periférica, uma insuficiência circulatória, pode causar essa dor que quando para, melhora, entendeu? Aí seria mais um quadro de procurar um cirurgião vascular. Passar pelo cirurgião vascular. Tem mais pergunta com a Maria? É isso? Diga lá, Maria. Tem sim, olha, não sei se vai dar tempo de fazer todas hoje, doutor, porque está chegando bastante. Olha, agora a pergunta é do Fabiano. Ele diz aqui, boa noite, passei por uma artroscopia no joelho há 50 dias e agora estou com dores para baixar. E também tenho a impressão de que o joelho acaba saltando, ele coloca às vezes. O que pode ser, doutor? Tá. A gente teria que saber
porque ele fez a artroscopia, né? Provavelmente ele deve ter tido a artroscopia, ela está indicada geralmente para lesões de menisco, de ligamentos ou até de cartilagem, né? E a 50 dias é um tempo relativamente recente, tá? Volto àquilo que a gente estava falando de pós-operatório, às vezes essa dor pode melhorar, tá? Depende muito de um trabalho, né, fisioterapêutico, tudo isso. Acho que a melhor pessoa para ele procurar ajuda seria o próprio cirurgião que operou ele, né? Ele teria que avaliar, passar por um exame físico, fazer os testes de menisco, ver se não tem alguma lesão de menisco, existem uns testes específicos para ligamento, menisco, ver se está com derrame articular, né? Se tem alguma causa realmente, se vale a pena fazer algum exame específico de imagem, né? Ou se não, às vezes é questão de continuar o tratamento pós-operatório, uma fisioterapia, só observar. Então teria que saber um pouco mais, né, do caso dele para poder ajudar mais. Para ajudar. No caso do Fabiano, então, o ideal é que ele passe realmente aí por um ortopedista que possa, né, para não saltar mais o joelho aí, né? A impressão que salta o joelho. Tem telefone, não para de chegar perguntas aí. Tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Ana Eva. Ô, Ana Eva, tudo bem com a senhora? Olha, minha perna, vou falar da minha perna. Pois não. Quarta-feira começou a doer minha barriga da perna. Eu não aguento pisar no chão. O que é isso? Queria saber com o médico. O que vem isso? Tá certo. Eu faço massagem, mas não faço. A massagem dói mais ainda. É o típico caso que tem que procurar um médico, né, doutor? Então. Dor na perna, né? Pode ser na panturrilha, provavelmente. Não sei, teria que ver a barriga da perna. Qual região. Se for na panturrilha, na barriga da perna, né? A gente tem que excluir duas coisas que já me vem na cabeça, né? Pelo que ela falou, dói que ela não aguenta pisar no chão, né? Então, parece ser uma dor de origem muscular. Você pode ter, geralmente, até uma distensão da musculatura da panturrilha da perna. Uma coisa relativamente simples, mas que dói e causa uma certa impotência funcional. Você fica com uma limitação, demora, às vezes, umas 3 semanas para cicatrizar, dependendo do grau da lesão, né? Outra coisa que a gente tem que excluir, quando a gente fala de dor na panturrilha, né, seria outra, da parte da cirurgia vascular, uma trombose, né? Então, assim, teria que examinar também, né? Você faz alguns testes para ver se tem trombose ou se é uma lesão muscular. Correto. E dependendo do seu exame físico, você pode lançar mão de alguns exames, uma ultrassonografia, né? Seja para excluir trombose ou para ver alguma lesão de musculatura do gastrocnêmio, que é o músculo da panturrilha. Então, dói, e se está com dor, eu oriento ela a procurar também um profissional. Um profissional, claro. Para fazer um exame físico detalhado, ver se essa dor pode ser de origem muscular ou pode ser de origem vascular. Né? Olha, então é importante, dona Ana Eva, fica o recado aqui, doutor Fábio, então, que tem que procurar um especialista, passar pelo doutor para fazer esse exame. Nós, brasileiros, a gente tem uma tendência a tentar solucionar certas coisas quando se trata do nosso corpo. Isso é natural do brasileiro, diferente do europeu, que vai ao médico, mesmo sem dor. Olha que incrível que é isso, né? O dia que ele tiver essa atitude de ir ao médico, mesmo sem dor, para fazer uma check-up, para passar por exames, que é o normal, a Europa faz isso, o europeu faz isso, a gente vai evitar uma série de problemas. Agora, no caso da senhora, está sentindo dor, não coloca o pé no chão porque dói, tem que ir no médico, tem que passar no médico, né? Para excluir qualquer problema. Pode ser um problema simples, que aí você vai ter o medicamento correto, às vezes, não vai sentir dor. Você faz uma medicação, põe uma tala, imobiliza, se for muscular já para de ter dor, depois você tira a tala, a fisioterapia e resolve. Senão você vai ficar com aquele quadro arrastado, vai cronificar uma coisa que seria simples de tratar. Vai piorar. Vai piorar e aí você vai ter uma dor às vezes crônica. Uma coisa que poderia ser resolvida num tempo mais curto, né? Tem que ir ao médico. Última pergunta com a Maria, diga, Mar. Última pergunta, então, aqui no ar, viu? Se tiver outras, o doutor vai responder no intervalo. É do Ederaldo. O doutor, ele diz, boa noite. Doutor, fiz uma cirurgia de LCA. Só que na fisioterapia parece que tem areia embaixo da rotunda, né? Quando estica, ele quer saber se isso é normal. É o Ederaldo da Vila Resende, fazem 30 dias que ele fez a cirurgia. Claro. Então, o LCA, para quem não sabe, é o ligamento cruzado anterior, né? Então, é um dos ligamentos principais do joelho, né, que faz a estabilização do joelho.
E quando ele está rompido, geralmente o paciente fica com falseio, o joelho sai do lugar e acaba tendo aquela indicação de fazer a reconstrução do ligamento, né, de fazer a cirurgia. 30 dias, né, que ele falou? 30 dias. Eu acho que é um tempo recente, tá? Essa cirurgia de reconstrução do ligamento, a gente sabe que você faz a reconstrução, tira um tendão, né? Pode ser o tendão patelar, ou hoje em dia a maioria usa o semitendíneo gracilis, e faz a reconstrução e fixa, geralmente, cada um faz uma técnica, geralmente com 2 parafusos ali. E se sabe hoje que esse novo tendão, né, que seria o novo ligamento, esse tendão que vai virar ligamento, demora uns 6 meses para cicatrizar, né? Então, assim como um corte às vezes demora uma semana, essa cirurgia demora 6 meses. Então, você vê jogadores profissionais de futebol que tem fisioterapeuta de manhã, de tarde e à noite, eles dificilmente voltam a jogar antes de 6 meses, porque é o tempo biológico de cicatrização, tá? Então, assim, é um tempo recente, aquilo que a gente comentou de pós-operatório, ele tem que fazer o pós-operatório, não adianta se você operar um ligamento cruzado anterior e querer jogar bola daqui 2, 3 meses. Você vai romper sua cirurgia e vai ter que operar de novo. Então, assim, a melhor coisa é ele procurar o médico dele, né? Excluir, lógico, existe alguma coisa que pode estar acontecendo, né? Mas, assim, geralmente 30 dias não dá para você avaliar uma cirurgia, se foi bem... se tem alguma complicação, se está acontecendo alguma coisa. Então, a melhor coisa seria fazer um exame físico, palpar esse joelho, ver o que está acontecendo. 30 dias é muito cedo para a gente ficar, né, sugerir algum diagnóstico aí, né? Eu acho que a melhor coisa é ele procurar o médico que fez a cirurgia dele, passar por um exame físico. Se o médico achar que tem alguma coisa que indique fazer algum exame detalhado, ele vai solicitar, mas geralmente está dentro do prazo de recuperação, está bem recente. Perfeito. Doutor Fábio, quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado, viu, pelas explicações aí para o público de Piracicaba, e em breve novamente aqui, tem mais perguntas que acabaram ficando aí, a população gosta de participar. Muito obrigado. Obrigado, o prazer é meu, espero ter colaborado aí. Com toda certeza, muito obrigado. Gente, você acompanhou então o quadro Saúde agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.